Aleluia, meus irmãos, bom dia a todos. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo no livro O Deus que Cria Salvando e Salva Criando. E hoje vamos estudar o capítulo de número 21, O Deus que atua em nós, nos faz seus agentes de reconciliação. O texto bíblico sugerido para hoje é a segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 5, versos 18 até 20. E eu vou fazer a leitura na versão NVI, Nova Versão Internacional da Bíblia. Então, vamos proceder juntos à leitura. 2 Coríntios, capítulo de número 5, versos do 18 até 20, que diz assim: Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Essa, então, é a leitura sugerida. O objetivo da lição é aprofundar na compreensão da teologia da reconciliação. E o versículo da semana, sugiro inclusive para jovens soldados e cadetes locais que decorem esse versículo, é: Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Romanos 5, 8. A introdução diz o seguinte: o tema da nossa reconciliação com Deus tem sido exaustivamente explorado em artigos, conferências, livros, seminários e sermões. A decisão desastrosa de Adão e Hawa, Eva, tirou todas as coisas do lugar, de maneira que desde então a desarmonia é geral na Terra e no espaço sideral. Há uma desconexão do ser humano consigo mesmo, entre os próprios seres humanos e entre os seres humanos e a natureza. A tragédia é ainda maior. Há uma desconexão com o Criador. Se é verdade que tudo isso gerou e gera o que Freud chamou de pulsão de vida, forças inconscientes que direcionam o comportamento do indivíduo em direção à realização, é igualmente verdadeiro haver um impulso energético, pulsão de morte, para a agressividade, para a paralisia, para a destruição, para o thanatos, que é morte em grego. Indo um pouco mais a fundo, a teologia da reconciliação parte dos seguintes pressupostos. 1. A necessidade do ser humano em reconciliar-se nas diversas dimensões consigo mesmo, com o outro, com a natureza e com Deus. 2. No Deus amoroso que toma a iniciativa e oferece gratuita e misericordiosamente o seu braço antes de qualquer iniciativa humana. 3. E no abrir-se sensível ao outro e às suas necessidades, a realidade ao redor e aquele que a tudo perpassa, mas que a todos ultrapassa. O que diz a Bíblia? O texto lido registra que foi Deus quem saiu ao nosso encontro. A iniciativa, assim como a ação para nos trazer de volta ao equilíbrio, foi dele. Em outras palavras, ele é o autor da reconciliação. Sua atitude através de Cristo nos reconciliou com ele, de acordo com o verso 18 do texto de hoje. E também o próprio mundo, de acordo com o verso 19. Isso significa que Jesus é o agente da reconciliação. Por outro lado, Deus foi além. Ele nos fez agentes de reconciliação, no verso 18. Isto é, em pessoas que promovem a paz,
fazem o bem e constroem pontes entre os humanos e a natureza, e entre os humanos e ele. Deus igualmente nos confia sua mensagem de entendimento, no verso 19, e nos fez representantes de Cristo, verso 20, para que, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvida, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e morrendo que se vive para a vida eterna. Oração atribuída a São Francisco de Assis. A conclusão diz que é interessante a ideia de Deus nos transformar em agentes de reconciliação. Parece-me que sua proposta é nos tirar do centro e fazer-nos pensar além, no outro, na transformação da realidade ao redor e naquilo que transcende a própria existência. Ao aceitar tal desafio, entramos no processo de libertação, pois passamos a sermos construtores de pontes. Isso exige dedicação, estudo, planejamento e esforço. Para discutir, eu convido que você deixe seus apontamentos do Para Discutir nos comentários, para que possamos ter esse momento de diálogo que geralmente fazemos de forma presencial. Então, eu te convido a deixar um comentário sobre a parte do Para Discutir. O primeiro ponto é: construímos muros demais e pontes de menos. Isaac Newton. Então, o primeiro objetivo aqui é discutirmos essa frase do pensador e cientista Isaac Newton: construímos muros demais e pontes de menos. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Você acha que realmente a humanidade constrói muitos muros e poucas pontes? Qual será nosso papel como cristão? Construir pontes, derrubar muros, atravessar muros? Qual é nossa posição nesse sentido? Eu espero seus comentários sobre isso. E o ponto 2 é: Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e ele andou fazendo bem e curando os oprimidos do diabo. Atos, capítulo 10, verso 38. Qual a sua interpretação sobre o versículo de Atos 10, 38? O que você pensa que pode ser extraído como valores e ensinamentos para nosso viver cristão? Eu convido você a essa reflexão, aguardamos seus comentários e obrigado por assistir o vídeo. Vamos orar? Santo Deus, te agradecemos por sua presença nessa manhã, Pai, pela sua tranquilidade relaxante, para podermos ler um pouco tua palavra e aprender um pouco dos teus ensinamentos. Faz de nós, Pai Santo, agentes de reconciliação, pessoas capazes de romper barreiras com o próximo e assim, Pai, caminharmos como humanidade, como um coletivo, rumo a Ti, em direção à eternidade contigo. Te pedimos, Pai Santo, usa nossas igrejas, usa o Exército de Salvação do Brasil para ser instrumento para levar a Tua reconciliação ao povo brasileiro. E te pedimos, Pai, fica com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.